boa tarde! Como é que vocês estão? Eu sou a Carol. Eu sou o Yuri e juntos estamos aqui com o pai William de Ogum, o dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Guerreiros de Ogum. Hoje a gente está aqui no nosso 5º episódio e a gente vai falar um pouquinho sobre sincretismo religioso. Boa tarde, pai. Boa tarde, gente. Vamos lá falar sobre sincretismo. Vamos lá. É um tema aí meio polêmico, né, para algumas regiões aí. Então a gente vai trazer de uma forma mais leve, mais sucinta também, né? Claro que nós compreendemos que cada casa, né, tem aí o seu jeito, a sua forma e também cada região do país, né? Nós somos aí um Brasil enorme, né, onde a gente tem diferentes culturas, né? Então cada cultura também vai levar aí de uma forma diferente. E hoje nós vamos falar como é aqui na nossa casa. E começando aí, né, pai, sobre esse tema, né, que é o sincretismo, né? Explica para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né, o que é o sincretismo religioso, né? Como que ele se manifesta na prática da Umbanda? Na verdade, o sincretismo ele é meio controverso em alguns fatos. Em que sentido? Por exemplo, o sincretismo ele foi criado pelos escravos, isso antes ainda da nossa religião chegar, da nossa religião nascer, para que os escravos pudessem exercer sua fé. Então eles não poderiam exercer suas fés de matrizes africanas na época, então não era candomblé, não era umbanda, era antes disso, então eles vinham da África com sua cultura, com sua religião, chegavam no Brasil, mas eles não podiam exercer isso, porque se os povos, os seus donos na época entendiam que se eles exercessem a sua fé, eles poderiam se tornar livres. Então, proibir de exercer a fé era uma forma também de prender, né? de prisão, literalmente, para que eles não exercessem a fé, mas eles conseguiam dar um jeito para conseguir exercer a fé através do sincretismo. Então eles pegavam santos brasileiros na época, né, brasileiros ou católicos, melhor dizendo, que não eram brasileiros, mas santos católicos, e faziam um sincretismo com um orixá. Porém, esse sincretismo existe até hoje dentro de diversas religiões de matriz africanas, mas elas podem variar. Eu dou um exemplo de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Tem lugares que ela é sincretizada como Oxum. Tem lugares, como a nossa casa, por exemplo, é Nossa Senhora da Conceição. Então, ele é meio que regional. O sincretismo, ele existe, foi fundamental para as religiões seguirem, mas acaba trazendo um pouco de confusão. Então, por exemplo, na nossa casa, o nosso altar, o nosso congá, ele é composto por santos sincretizados, né? Tem outras casas que já não usam mais os santos pelo sincretismo, para diminuir o sincretismo ou para acabar. O sincretismo hoje tem muitas pessoas da religião que acabam tendo aversão ao sincretismo. Então, por exemplo, isso aqui não é de São Jorge, é de Ogum. Sim, São Jorge é uma coisa, Ogum é outra coisa, não é a mesma coisa, é apenas um sincretismo. Mas como eu acredito que a nossa religião tem uma história, eu prefiro manter essa história e não perder o sincretismo. Legal, pai. Então eu acho que trazendo o que o pai trouxe um pouquinho, né, gente, ele fala sobre, né, ele comenta sobre essa importância também da compreensão do sincretismo na nossa religião, né? Não dá também para fingir que nada aconteceu, que não existiu, né, pai? E trazendo assim, para quem não é praticante da Umbanda, né, pai? Qual que é a importância deles compreenderem essa diferença, para que não haja também nenhum tipo de preconceito, né? Dentro até mesmo dentro dos nossos próprios irmãos, assim, de casas diferentes, né? Tipo, na minha casa não é sincretizada, aí é sincretizado, ou para quem é de fora, quem é de, exemplo, igreja católica e tudo mais. Eu acho que o sincretismo foi de suma importância, primeiro pela história, né? Pela história da escravidão, pela forma que eles encontraram, pensando bem, uma forma genial, né? Para, sei lá, 300 anos atrás, 200 anos atrás, terem essa ideia genial de cultuar um santo
cultuando o outro, né? Pegar uma imagem de um santo para cultuar um orixá é uma ideia genial. Sim. Né? É uma forma de não perder as raízes. De não perder a raiz, de não perder o que aprendeu, o que viveu, a sua cultura, seu ancestralismo, né? Tudo isso eu acho que é importante. Mas o que eu acho hoje, o maior problema, porque daí eu acho que o sincretismo também ajudou a Umbanda, há pouco mais de 100 anos atrás, a desmistificar de que não era uma religião demoníaca, de que não era uma religião do mal, de que não era uma religião que fazia mal para as pessoas, que não fazia amarração, porque as pessoas associam isso até hoje. Então, há 100 anos atrás, isso era muito maior. E os santos, a pessoa entrando dentro de um terreiro, encontrando uma imagem de Jesus Cristo, por exemplo, facilita. Sim. Né? Poderia ser uma imagem de Oxalá, ou poderia ser um outro elemento qualquer da natureza sincretizando Oxalá ou simbolizando Oxalá, poderia. Só que, tendo uma imagem de Jesus Cristo, para as pessoas que entram e não conhecem a religião, isso desmistifica muita coisa. Né? Isso mostra que a religião também ela carrega o bem, que ela faz o bem, que ela não está ali para fazer o mal às pessoas, para separar casal, porque as pessoas associam muito isso. Então, como no terreiro ele vem com a base de magia, as pessoas associam então que a magia só pode ser maligna, né? Então é para separar casal. E tem essa demonização da nossa religião, né, pai? Sim. E eu acho que então quando você entra e os outros terreiros começam a acabar brigando por causa de sincretismo, ou de não sincretizar, ou de sincretizar, isso só diminui a nossa religião. Sim. Né? Hoje você vê, por exemplo, a nossa religião ela combate mais a própria religião do que o mundo. Né? O preconceito é muito maior, direcionado de outros lugares, de irmãos para irmãos, do que de fora. Isso pra gente é ruim. Né? É cada vez mais difícil de exercer tudo que a gente tem para exercer de bom, justamente por esse fato. Sim. E é importante trazer essa carga histórica, né, pai? Porque eu acho que mesmo na época da escravidão, quando tudo isso iniciou, já foi uma forma dos próprios escravos tirarem essa demonização, né? Porque um pouco do conceito histórico que qualquer um pode aprender na escola que os senhores de engenho viam isso como bruxaria, como feitiçaria. Então, eles tiravam esse direito dos escravos à época de exercer sua religião por um luxo deles, porque a gente sabe também que a história do Brasil em si, ele traz esse conceito de evangelização, desde lá da nossa... Eu falo que não é uma descoberta, né? O nosso país ele foi roubado dos índios. Então, a partir do momento que os povos indígenas viviam aqui e eles perderam as suas raízes no decorrer do tempo, no período da escravidão não foi diferente. Então, foi um direito deles tomado por um luxo dos senhores de engenho. Sim, com certeza. E ele é um ótimo ponto. Eu acho que é muito isso mesmo. Pai, e para o senhor, quais são os desafios e os benefícios que o sincretismo trouxe para a Umbanda em questão de termos de preservação da nossa identidade? Eu acho que os benefícios começam com a preservação realmente da nossa identidade, começa com a preservação da nossa história, começa com a preservação do começo das casas, tanto que se você pensa, logo em seguida quando seu Zélio de Moraes começa com toda a história da Umbanda, por mais que a Umbanda ela antecede ainda seu Zélio de Moraes, né, com as incorporações, as manifestações já existiam antes, mas foi seu Zélio que trouxe isso com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, determinando nomes e orientações para a religião. A partir do momento que outras casas se fazem a partir da casa do Caboclo das Sete Encruzilhadas, do seu Zélio de Moraes, as casas carregam o nome de santos. Né? Todas elas carregam o nome de santos. Sim. Então eu acho que faz parte da referência histórica, faz parte da nossa religião, e eu acho que ajuda também a gente mostrar isso para os filhos, para essas crianças que estão chegando, essa história, tudo que a gente já passou, tudo que foi vivido, tudo que já aconteceu nesse país que não pode ser esquecido, como realmente, né, o massacre indígena que acontece até hoje. Estamos aí, né, num momento em que dessa votação aí
para a remarcação do território indígena que quer queira ou não, ainda tem votos, né, contra. Você vê isso hoje no século XXI. É um absurdo, né? É um absurdo, porque é um povo histórico, é a nossa referência de humanidade, foi ali que começou a nossa existência. Precisa ser respeitada, precisa ser preservada. É difícil para eles também, no século XXI que a gente está, ou no ano que a gente está, manter as suas raízes, as suas tradições, num momento em que para eles têm uma tendência de morte mais rápida pela falta de uma vacina, ou por uma falta de alimentação adequada, ou por exposição a elementos minerais, por causa que invadem as terras por causa do ouro. Então você vê isso todos os dias ali, e é triste da gente ver que a gente está perdendo a nossa cultura, ou que a gente não valoriza a nossa cultura, né? A nossa ancestralidade. E a religião, se a gente exerce uma religião com base na ancestralidade, cadê o nosso respeito para isso? Exato, pai, exatamente. E a gente vê, né, todos os dias aí nas mídias, né, quantas crianças também morrem porque não chega medicação lá, né, que vem a óbito porque pega uma doença, e acontece várias coisas, e eles não têm acesso à educação, eles não têm acesso à igualdade como eles deveriam ser, né, como eles deveriam ser respeitados, né? E começa que as doenças são levadas através dos homem brancos, né? Tipo, de quem chega lá. A doença não nasce na aldeia, a doença é levada. Exato. Né? Só que a doença é levada com uma velocidade maior do que a cura, do que a vacina, do que a medicação, né? Do que o cuidado e tudo mais. Então, mas eles que vendem as terras. Mas eles não têm esse conhecimento, essa tecnologia que a gente tem. É muito mais fácil você oferecer uma coisa de um valor muito baixo para uma pessoa. Vai saber o preço que está se pagando por isso, né, pai? Então, existe todo um problema cultural. Então, eu acho que, voltando ao nosso assunto, o sincretismo ele ajuda muito nesse sentido, né, de manter a nossa tradição, manter a nossa história, mas ela ajuda também a um pouco quebrar preconceitos. A gente vem num país que tem eu não sei, não me recordo desse último censo, mas até os últimos censos a maioria é católica. Sim. Né? Então, tipo, isso ajuda a chegar aqui e encontrar um santo católico. Mas você cultua Nossa Senhora Aparecida? Não cultuo. A gente cultua Oxum, mas eu amo Nossa Senhora Aparecida. E não é por causa disso que eu estou sendo católico. Exato. Né? E eu vejo muito isso, eu gosto muito de Salvador. Eu morei lá um tempo e gosto de viajar muito lá. E lá você entra numa igreja católica, o que mais você vê é gente de candomblé, terreiro. de terreiro. Por quê? Porque faz parte da cultura, faz parte da história, faz parte da existência deles, essa mistura. E isso é muito bonito, é muito enriquecedor. Mesmo. Você vê o respeito existindo entre religiões. Se a gente conseguisse exercer isso sempre, a gente não estaria brigando por sincretismo, a gente não estaria brigando por qualquer outra coisa, a gente estaria mantendo a nossa vivência. Sim. Exato, porque o intuito, eu acho que de todas as religiões é o amor, né, pai? É o respeito. É o amor. A gente costuma dizer sobre isso, né? O problema não são as religiões, o problema são as pessoas, né, que não sabem exercer direito as suas religiões. Se você tem uma religião em que apoia as divisões, se você tem uma religião em que apoia as brigas, se você tem uma religião que te garante que o que é certo é o que você vive, você está na religião errada. Né? A religião... Eu acho que isso não pode nem chamar de religião, né, pai? Porque acaba colocando guerra entre pessoas. Né? Tipo, porque as religiões, elas querem que a gente chegue até Deus. É isso. Exatamente. Né? Mas para você chegar até Deus, não vai ser orando, não vai ser rezando, não vai ser batendo cabeça. Para a gente chegar a Deus, vai ser vivendo lá fora com o próximo. É dividindo a sua existência, é dividindo a sua vida, é dividindo o seu conhecimento, é dividindo a sua existência para que a gente consiga chegar realmente ao próximo. Então não é a religião, é a gente que vai fazer chegar até Deus. Né?
Por isso que precisa existir também, né, pai, esse movimento de união, né, de casas, né, casas de umbanda, casas de candomblé, né, casas de axé por si só também, porque como, pai, a gente comentou ali no começo da live, né, no começo do podcast, que existe ainda essa diferença, na minha casa não é assim, na casa do fulano é assim, de sempre criticar, talvez, o axé e a espiritualidade do outro, e essa não é a intenção, né, a intenção é levar o amor e o acolhimento para quem nos procura. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que as diferenças vão existir de casa, as diferenças vão existir de história, as diferenças vão existir de conteúdo, vão existir, mas elas devem ser respeitadas. Tipo, acabou agosto, né? Agosto acabou agora recentemente. Em muitas casas de raiz africana, de candomblé ou de nação, tinha o lubagé, né? Para o molu. Não é a referência à nossa casa. Só que para mim agosto é um mês que é muito mais pesado. Indiferente da gente nem cultuar São Roque nessa casa, por exemplo, como o Molu, mas para mim é um mês mais pesado, em que a gente deve ficar... É um respeito, é um entendimento diferente. Então eu acho que cabe a gente respeitar o próximo também, a casa alheia. Se cada um cuida da sua, todo mundo está bem. Eu acho que é importante trazer um exemplo, pai. O pai trouxe a referência de Salvador. Em Salvador a gente tem a igreja de Nossa Senhora dos Pretos, que, se eu não me engano, uma vez por semana eles tocam a missa a som de atabaque. Aos domingos. Então, acho que o próprio pároco da igreja já sofreu vários preconceitos, que eu já vi alguns vídeos falando sobre, por conta disso. Então, a gente mostra que muitas vezes uma pessoa que não é da nossa religião respeita mais do que os nossos irmãos da religião, por conta dessas diferenças que tem de casa para casa. Eu acho que isso é muito real. Assim. Eu acho que hoje o preconceito é muito maior. Tanto eu falo do podcast, por exemplo. Quanto tempo a gente vem falando desse podcast? Mas qual era o problema do podcast? Criar atrito na internet desnecessária. Ou receber ofensas na internet desnecessárias. Os haters. Por quê? Porque acontece, né? Então, eu acho que se todo mundo respeitar um ao outro, todo mundo seria mais feliz. Mas acho que o respeito tem que começar dentro da nossa religião. Dentro das nossas irmãos ali, dentro do que for de matriz africana. Você vê hoje, não falando de política e já falando, você vê hoje o pessoal evangélico é organizado. Eles são a favor alguns são a favor lá da Marcha para Jesus, muitos não são, acham ruim. Só que tem Marcha para Jesus, não importa se eles acham se é certo ou se é ruim, eles estão lá. Todo mundo está lá na Marcha para Jesus. Teve agora essa passeata para Exu agora, em São Paulo, né? O que mais você vê, a gente que tem uma rede social de macumbeiro, o que mais a gente vê ali é crítica. Crítica. Acontece coisas ruins lá, algumas coisas desnecessárias, pode ter acontecido. Mas se todo mundo tivesse ido para lá para fazer o que deveria ser feito, que é pedir respeito, que é pedir igualdade, a gente não está pedindo ser melhor, estamos pedindo igualdade. Sim. Né? As coisas seriam diferentes. Então, isso não acontece em outras religiões. Na nossa, acontece. Exato. Fulano fez. mas fulano é famoso, fulano não deveria ter feito, fulano só quer aparecer, fulano não sei o quê. Crie alguma coisa boa e faça também. Né? Apoie, mesmo que você não concorda, mas apoie aquilo. É para religião, é para ajudar, é para desmistificar, é para pedir uma igualdade que a gente não tem. Sabe? A nossa religião é tão minoria, tão triste, tipo, a religião é acostumada ao quê? Dentro de uma favela, escondida, dentro de uma comunidade, escondido, por quê? Porque daí todo mundo ajuda o terreiro, é a nossa comunidade que ajuda a gente. Sim. Você vai numa casa, numa igreja evangélica, a matriz é no meio do centro, não tem problema com estacionamento, não tem problema com vigilância sanitária, não tem problema com barulho. Um terreiro não pode exercer... E é o que eu sempre falo, a gente vê assim, como a gente estava na outra sede lá, que a gente teve problema com vizinhos por causa de barulho. E eu sempre falei, então quer dizer que o nosso país não é um Estado laico. Sim. Porque se o meu país diz que é um Estado laico e eu não posso exercer minha fé em qualquer lugar, não é um Estado laico.
Se fosse um Estado laico, Sim. eu poderia exercer minha fé aqui e poderia tocar o meu tambor, sim. Como a igreja pode tocar a bateria dela aqui com o microfone e tudo mais. Usar as guias sem ninguém olhar torto, Sem ninguém olhar né, pai? torto, você usar a sua saia de terreiro no supermercado, né? Então eu acho que isso é complicado. Então isso existe sim, e o preconceito vem da nossa irmandade. Então se todo mundo trabalhasse com a mesma vontade para que as coisas fossem, para que a gente conseguisse mais espaço, mais respeito, igualdade, tudo seria mais importante e mais significativo. Dentro do que o pai trouxe, agora me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que a gente poderia, talvez o pai me corrija se eu estiver errado, trazer a questão do sincretismo como se fosse uma questão do acolhimento, né, pai? Não deixar as nossas raízes perdidas por conta de toda a questão histórica, mas como o pai falou, a pessoa chegar dentro de um terreiro, ver a imagem de Jesus Cristo e não demonizar aquilo de uma forma que ela ia demonizar fora sem ter o conhecimento, ela traz uma forma de acolhimento para as pessoas. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso, porque se você entra numa casa e você vê uma imagem de Jesus Cristo, eu acho que você até repensa no que você veio fazer aqui. Sim. Né? Você vai repensar. Se você veio aqui pedir separação de um casal, se você veio pedir um amor que não é seu, qualquer coisa do gênero. Então eu acho que quando você vê uma imagem de Cristo, você pensa, será que vão fazer o que eu preciso? Será que eu vou ter vergonha de falar? Que se ele está aqui, ele está vendo, né? E eu acho que a pessoa olhando, porque ela não percebe que eu penso que os deuses, né, seja eles quem for, as divindades, os orixás, eles estão em todos os lugares. Então, Cristo também está em todos os lugares, incluindo dentro das pessoas, dentro de um terreiro, dentro de uma igreja. Então, eu acho que a pessoa vendo isso também se policia no que ela vai perguntar ou no que ela vai pedir. E eu acho que ajuda muito. Se sente acolhido, porque eu digo por mim. Eu vim de uma época em que, na minha cabeça, eu era uma criança, tinha 8, 9 anos, mas na minha cabeça, todo mundo que estava dentro de um terreiro ia para o inferno. Eu também pensava isso. assim, Então, por mas quê? eu também pensava assim. E não faz tantos anos, hein, pai? Mas os terreiros eram escondidos, a polícia batia, a gente tinha que ficar escondido da polícia, a gente não podia ir para uma encruzilhada fazer uma entrega, porque senão a polícia batia, tinha que esperar da meia-noite, um tinha que ficar cuidando de cada lado para fazer uma entrega. E os ataques também que as casas de Umbanda eram sofrem, muito maiores, né? E antigamente era muito maior. Era muito maior do que hoje em dia, então, né? na cabeça da gente, tipo, a gente ia tudo pro inferno. Então, quando você entra num terreiro e você vê imagens de santos, né? Aí você começa a se policiar. Não, então isso não pode mais acontecer, né? Pode ser que eu vá pro céu. E não só a imagem, né, pai? É bom, acho que também compartilhar com quem está nos ouvindo também. Teve até uma pergunta aqui na nossa live, se a gente faz oração do Pai Nosso. E sim, né, nós trazer fazemos. isso como referência agora, Carol. Porque eu, na minha vivência diária, às vezes as pessoas me perguntam, você é um bandista? E a gente vê já que já vem com uma forma de demonização. Então, como hoje a gente tem o nosso TikTok, a gente posta vídeos lá, e tem um vídeo que eu sempre mostro para as pessoas quando eles vêm com essa pergunta, que é a oração do Pai Nosso. Oração universal, né? Exato, é uma oração universal. Então, depois que a pessoa assiste o vídeo, eu pergunto, e daí? Você vai numa igreja católica e você vai perguntar se o padre está demonizando também a igreja? Exato. Porque eu acho que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso, né, pai? Ela ensina, justamente, uma oração universal e fraterna, né? Tipo, é uma divisão do que você tem de melhor pro próximo. Então, eu acho que o Pai Nosso, ele faz essa referência. E uma coisa que eu estava pensando agora, enquanto vocês estavam falando, se a gente pensar muito um pouco sobre sincretismo, quem é rico em sincretismo é a linha de Preto Velho. Sim. Né? Porque eles usam rosário católico. Sim. Né? Mas eles usam. Né? Eles rezam, às vezes, creem em Deus Pai. Sim. Né? Eles usam crucifixo ali no ponto riscado, na forma de trabalho. Então, se for pensar muito, eles têm muito do sincretismo na forma deles de trabalho. Então, precisa ser respeitado isso, precisa ser amparado isso. Porque é uma forma de um espírito se manifestar na nossa religião, mesmo com uma cultura religiosa de outro lugar. Não, isso vale destacar também, né, pai? Porque às vezes as pessoas não têm tanta informação, que os pretos velhos
grande parte deles são espíritos escravos, né? São espíritos escravos. Então, tudo isso que a gente está trazendo hoje de conteúdo para esse podcast, ele traz esse coração do preto velho, de tudo que eles passaram lá atrás e o que eles deixaram pra gente hoje, que a gente cultua até hoje. Eu acho que é o começo, né? Um ensinamento. E se mantém nessa linhagem até hoje. Verdade. Para quem está aí nos escutando no TikTok, né, ainda não compartilhou a live, compartilha. Nós já estamos indo para o finalmente aí da nossa live. Então, né, se você também quiser fazer algum comentário, pode mandar aí nos comentários que a gente vai estar lendo todos. E pai, falando ainda, né, sobre sincretismo, para a gente já entrar também no finalmente aí da nossa live, né? O sincretismo religioso, o pai acha que ele pode ser visto como uma evolução espiritual ou alguma adaptação assim que nós precisamos fazer? Não acho nem que seja uma adaptação e nem uma evolução. Eu acho que o sincretismo ele só faz parte da nossa história e ele deve ser respeitado. Isso certo. Na nossa casa ele vai ser respeitado. Então, nossa casa tem aí 11 anos e sempre foi usado imagens cristãs, imagens católicas, perdão, para manter a ordem dos orixás, e vai ser assim. Vai ser assim até... Eu acho que o principal que a gente pode encerrar esse podcast hoje, pai, é o pedido de respeito, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o respeito e a união. Eu acho que se a gente conseguisse colocar um pouco de pensamento na cabeça de todos os irmãos que a gente tem de fé, mesmo de vertentes diferentes, e entender de que essa diferença está no mundo para somar e não para dividir, pode ser que a gente consiga o respeito que a gente busca, a igualdade que a gente sonha e assim por diante. Então, se todo mundo começar a refletir que no lugar de criticar, principalmente nas redes sociais, não é o nosso caso, graças a Deus, mas a gente já teve alguns problemas, mas não é o nosso caso. Mas se todo mundo, no lugar de criticar ou postar uma crítica, não gostou, pula. Vai ver o outro storyzinhos ali do lado. Não precisa ver o que você não gostou. Mas não perca seu tempo criticando, desrespeitando, destilando ódio. Porque daí outras pessoas se apoiam nessa maldade e isso vira uma corrente de mal, né? Então, gente, esse foi o 5º episódio do Umbanda em Pauta aqui do Tugo, né? Então, se você gostou, compartilha, né? Nós temos também uma página no Spotify onde nós postamos, né, o podcast toda terça-feira. Então você também pode nos acompanhar lá, também pode compartilhar, né? Então é isso, gente. Aquele ditado de sempre: se você gostou, faz que nem fofoca e compartilha com todo mundo. Um beijo. Tchau. Tchau.